if you wanna feel the pain. Isto é ensinamento, através de crónicas didáticas, melódicas, sinfónicas, rap sem sónicas. Tu limitas de mímicas, criatividades, trago atividades práticas e cívicas. Palavras bem escritas, ditas, são dicas do chefe. Em suas receitas, sem manhas de blefe. Fazendo colheitas, semanas da Mave. Fazendo coletas e traçando metas. CLS, Pax Caliber, never mess. República Taxa, book industrial with the best. Yeah, fuck around, nigga. Yeah, beef. Yeah. 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 Vamos falar um pouco em torno da nossa cultura. O que vivemos todos os dias, uma autêntica febre cultural que não nos ajuda em nada para o crescimento. Yeah. Yeah. Uma febre cultural que vemos todos os dias nas redes sociais por aí. Yeah. Há vários debates em torno das artes, divergem as partes, mas mesmo assim não te fartes. É o que acontece quando há talento. Uns fazem por amor, alguns querem sustento. Enquanto optas pela qualidade, eles fazem por vaidade e lançam obras sem identidade. Uma febre cultural sem valores para educar uma sociedade. Arte é coração, é expressão, é inspiração, é feita por vocação. Embora haja especulação, prémios atribuídos por votação. É precoce a ejaculação, longe da satisfação. Bons artistas procuram a perfeição, autossuperação, marketing e boa organização. Ser aceito por preferência, sem fugir da essência, é lei por excelência. Arte e vida, embora poluída, é magnífica a sua fragrância. Yeah, yeah. É assim que vivemos, irmãos. A nossa cultura nunca desenvolve. Reconhecimento que é bom não há. Isso virou uma febre. Isso virou uma febre. Febre cultural. Ayomo Pucci, cidade das acácias, com uma atração turística internacional, ampla diversidade cultural, cada um com a sua arte a nível nacional. Embora prevaleça a rivalidade, cresça a qualidade dentro da mediocridade racional. Não percebem que a cultura é fenomenal, universal. Quem é o melhor é a questão fundamental. Miyakoto, Obolina, Xizian, K10 ou Coroan. A reis do mar penta, pergunta hoje de Minguan. Há questões que não se calam. Quem compôs o tema, um Arroluana, o Azimbo ou José Mucavel? Quem foi o melhor líder? João Quixissano ou Samora Machel? São verdades escritas, reveladas neste papel. Ninguém as suporta, ninguém abre a porta. É tipo a vida militar lá no quartel. Condenados porque não caia. Quem é o melhor? Duas caras ou a zagaia? São perguntas que nos levam a nada. Uma febre cultural não desejada. É isso mesmo. Vamos usar as redes sociais para alavancar nossa cultura. Uma ajuda mútua é importante para o crescimento deste movimento. A cultura é vasta, somos ricos culturalmente. Só precisamos da objetividade, que é fazer muito mais pela música, de forma a alcançar o mundo. É assim que vivemos, irmãos. A nossa cultura nunca desenvolve. Reconhecimento que é bom não há. Isso virou uma febre. Isso virou uma febre. Febre cultural. É assim que vivemos, irmãos. A nossa cultura nunca desenvolve. Reconhecimento que é bom não há. Isso virou uma febre. Isso virou uma febre.
bem tranquilo. Com tudo, mais dois, a temperatura já está normalizada, tudo bem, cara. Boa, boa, boa. Seja mesmo bem-vindo, irmão. Estávamos com um problema técnico, razão pela qual a nossa entrevista não está a ser ao vivo no Facebook, mas estamos aqui a partir da nossa maior plataforma. Às 6 horas tem 300 pessoas a nos ouvirem. Estamos aqui a constatar, está a aumentar o número. 300 pessoas estão ligadas a estas horas no nosso streaming. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre a sua carreira. Mano, Arquivo Vivo. Por que o nome? Vamos começar mesmo pelo nome. Por que Arquivo Vivo? Mas, em primeiro lugar, permita-me agradecer, permita-me agradecer a Rádio 8000 pelo convite, em especial a ti, Shaquila, por esta oportunidade de poder interagir e não ser a cultura no seu todo, na diáspora e para o mundo lá fora. É um prazer participar deste programa. Indo direto à questão, falando de Arquivo Vivo. Então, esta questão, eu acabei estando por questão, ok, posto várias experiências de vidas, muita academia, muita leitura. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, com a informação amealhada, eu já me tornava num arquivo. Contudo, para manter esta informação viva e útil para sempre, eu optei em acrescentar o vivo sobre o arquivo, percebes? Que significa que toda a informação, na verdade, aquela que muita gente diz, a informação do arquivo, são arquivos mortos a nível institucional. Mas que no final do dia, mesmo contabilmente falando, a informação é sempre útil. Em algum momento precisamos delas, auditorias e mais alguma coisa. E sempre vamos lá buscar. Então, nos mantemos essa informação viva. É por este motivo que eu optei pelo pseudônimo Arquivo Vivo. Porque para além da informação, tenho ela viva. Boa, boa. É isto aí. Normalmente, quando se diz que é um arquivo, é porque alguma coisa já está arquivada, as pessoas só precisam quando têm alguma dúvida ou coisa do gênero. Então, tu vens para dizer que és um arquivo que não está arquivado. Exato, exato. Embora aqui em nós, muitos até chamam assim, arquivado. Acreditas? Muitos chamam assim. Como que é arquivado? Mas enfim, não é que eu estou de brincadeira, como sempre. Boa, boa. Mano, como é que é? É um artista de intervenção, um artista que navega no boom bap. Como é que tudo começou? Quando e como é que te apaixonaste pela cultura hip hop? Na verdade, Chapriza, desde que me conheço como pessoa, desde que eu comecei a ganhar consciência, eu estava envolvido com a música. Para começar a dizer que, como qualquer outro jovem ou criança daquela nossa geração, começando a ouvir o Michael Jackson, ok, começamos a curtir música pop norte-americana, nos tempos dos Heavy D, Bill Lee DeVoe, Some of Vanilla Ice, tantos outros que eram artistas badalados naquela altura, ou que nós ainda não ouvimos. Foi dali onde o bichinho da música começou. E principalmente mesmo ao nível da minha família, que curtiam muito música pop. Então aquele bichinho foi entrando devagar, foi imitando, porque para além do micro, eu comecei com black dance. Eu dancei antes de ser um poeta. Dancei, recordo-me que na escola primária nós tínhamos aquelas atividades aos fins de semana de dança, cultura, desfile de moda e mais alguma coisa. Eu estava lá, tinha um grupo já de breakdance a nível da escola. Então tudo começa lá, desde cedo. Por isso, desde que me conheço,
eu me quase envolvi com a música. Boa, boa. Estamos mais ou menos a falar de que época? Década 90, princípio do ano 2000, como é que é? E a década 90, década 90. Isto começa na década 90. Começa na década 90. Boa. Na década de 90, muitos artistas de certeza que moçambicanos, angolanos, lusófonos e americanos despertaram a tua atenção. Quais são esses artistas? Desculpa, poder repetir a questão? Ah, na década em que começaste a fazer música, quais são os artistas, tanto artistas lusófonos como artistas americanos, quais são os artistas que despertaram-te no hip hop, no canto, no dropping? Exato. É assim, eu de princípio, desde cedo comecei a ter muito acesso, eu tive muito acesso à informação estrangeira, neste caso, ah, são muitos rappers naquela altura, eu vou falar de Run DMC, EPMD, neste caso a Death Squad, a Wu-Tang Clan, como é que é, aquele Dog Pound Gangs, naquela altura, a nível da lusofonia, vou falar de rappers como Black Company, estava lá também o General D, ok, o Boss DC, assim como também em Angola já existia um grupo como SXP, que também surgiu nessa época. São referências que não temos como colocá-las de fora, porque de facto revolucionaram, são aquelas pessoas que começaram com a coisa e nós nos inspiramos, todos nós nos inspiramos nesses artistas todos que aqui mencionei e tantos outros que não me vêm em mente neste momento, mas esta é uma base apenas. E em Moçambique, muitos artistas também destacaram-se, como Em a Deep Moçambique, Row. desculpa, eu acabei até esquecendo sim de mencionar em Moçambique, pioneiros como a Brasilnet, okay, que foi um dos primeiros grupos a revolucionar cá internamente. Tivemos, tivemos a Broxen Clan, tivemos a Stripes Kangala, tivemos a Baseball Track, tivemos. São tantos outros grupos que foram surgindo nessa mesma época, que neste momento é hoje, mas esses são alguns nomes que eu aqui, a OIR, por exemplo, a OIR também é um dos grupos pioneiros da década 90, que começaram a revolucionar com a cultura hip hop a nível mundial. Boa, boa. Quando a GPROFM estava no alto, em peso, em Moçambique, onde é que estava o arquivo? Basicamente, a G-Pro é formada, eu a ver por acaso, porque eu tenho boas relações com os membros da G-Pro. O Duas Caras é um grande amigo. Crescemos basicamente juntos antes dele começar antes de fazer parte da G-Pro. Ele já vinha antigamente das tropas do futuro e nós já conversávamos juntos nos tempos da escola industrial. O próprio Tracy também é um grande amigo que até hoje partilhamos vários momentos, vários palcos, experiências. Então, se eu não enumerei, é pelo facto da G-Pro, basicamente G-Pro é um grupo que surge mais tarde, mas os membros da G-Pro já vinham antes e são da minha época, basicamente. Os caras, o TSH, o produtor também, que é um amicíssimo, mesmo que até e são pessoas com quem eu cresci. Então, sempre fiz parte deste círculo e estamos juntos até hoje. Boa. É um rapper daquela época, da época das calças largas, da época da filosofia do hip hop, da época em que o rapper não podia dançar kizomba em Angola, acredito em Moçambique, mas rabenta. Como é que era lidar com a pressão do povo em casa? Como é que era em tua casa? Como é que a família lidava com o facto de
tu disseres que vais seguir uma cultura que era contestada? De facto, eu acredito que a realidade não se difere. Sabes a coisa? Não se difere porque nós também cá passamos por essa fase em que mesmo dentro de casa eu recordo que quando eu comecei a abraçar seriamente a cultura, eu comecei a fazer tranças. Em algum momento eu curtia uma argola aqui, um brinco ali, e eu tive problemas sérios em casa, com tudo que safava-me, mas mesmo assim, que os meus pais não percebiam isso. É uma guerra, de facto, e saindo desta familiar, foi uma guerra para poder convencê-los e aceitarem a cultura, que com o longo do tempo foram se percebendo que não, é apenas um estilo e uma cultura que ele abraçou. De facto, houve essa situação, tanto que até hoje ainda existe. Nós pensamos que porque somos livres, mas este problema todos nós passamos, em que era complicado o entrar numa festa e ter que dançar uma kizomba, mesmo um bullying autêntico, é uma situação bastante complicada. E até hoje acontece. Quando alguém vem, por exemplo, a dançar uma kizomba, uma mapiã, te perguntam, pô, mas vai por onde? Isso ainda acontece até hoje. Mas, mas infelizmente as sociedades vão desenvolvendo e vão se despachando com o tempo. Boa, como é que foi? Os teus pais, foi mesmo difícil aceitarem a tua realidade, né? O que é que tu fizeste para que eles olhassem para ti de forma positiva, não olharem-te como bandido, né? Porque naquela altura os rappers eram conotados como bandidos. Como é que inverteste o quadro? Eu acho que uma das primeiras formas que eu usei para inverter o quadro era continuar com um filho, aquele que nunca traz problemas em casa, aquele que tem bons resultados a nível académico, ok? E graças a Deus sempre tive bons resultados neste mundo. Boa, boa, Outra forma, certo. outra forma foi quando eles começaram a perceber algumas apresentações, mesmo nas escolas, naquela altura, quando houvesse, por exemplo, declamação de poesia, ok, eles começaram a perceber que eu fui ganhando algum destaque, porque fui ganhando algum destaque a nível da escola, porque eu participava em algumas torneios de poesia, ok, e já era um orgulho para eles, porque eram poesias da minha autoria. Está a perceber? E foram também, em algum momento, se apercebendo que tinha uma revista aqui a colar a nível da rádio, e eles começaram a despertar curiosidade, sentavam em alguns programas, começaram a ouvir que eles já ouviam em casa, minhas, e ouviam a abordagem a nível das rádios. E isso foi fazendo com que eles percebessem que, não, na verdade, ele não está perdido. Ele, de facto, está a seguir um caminho, é artista, e estavam a ver frutos positivos no meio disso, acima de tudo. Eu acho que foi exatamente isto que eles foram se percebendo, que não, nunca, das coisas que fez com que eles pensassem assim. Naquela altura, o rap era mais ligado ao gangsta rap. Quando nós assistíssemos os vídeos norte-americanos, eles viam uma outra realidade, ok? E em algum momento pensavam que nós também levássemos a mesma vida. Mas depois fomos percebendo que não, era mais estilo, uma cultura e inspiração, fomos conquistando espaço com o tempo. Boa, boa, boa. Então, lembras-te, ou melhor, vamos ainda nesta questão. Quais são as maiores lembranças que tem do princípio da sua trajetória artística? Oh, as lembranças são várias, contudo, eu vou destacar na altura o programa mais tradicional de hip-hop em Moçambique, que é o Hip Hop Time, okay, que iniciou também na mesma época,
na década de 90, por aí, o apresentador era o Zito Dogstein, que era um membro, que é membro da Represent, e o DJ Eduardo, ok? Depois, mais tarde, passou, quem assumiu o papel no programa é o Elder Lionel, que continua até os dias que correm, ok? Eu recordo que naquela altura nós tínhamos uma bicha na rádio para poder entregar as nossas cassetes, as fitas, as famosas fitas pretas na altura, não tinha sistemas de CD, usávamos cassetes mesmo. Tínhamos que entregar lá as nossas músicas e era muito difícil porque a sua música passasse na rádio, porque a rádio na Antena Nacional, a Rádio Cidade, era muito complicado naquela altura. Principalmente para ter um espaço de freestyle. Quem conseguiu, os rappers mais destacados até os dias em Moçambique, acredito, passaram daquela fase dos freestyles, pop time, ok? Foi onde surgiram as duas caras, onde eu, Arquivo Vivo, surgi, foi onde todos, basicamente, os melhores rappers de Moçambique surgiram, passando por ali. Boa, boa, boa. Recordo que Certo. naquela altura nós tivemos, eu tive essa sorte na altura, eu fazia parte do meu grupo, o meu primeiro grupo, que é The Brace, neste caso eu, o Slang Bringer, a Place e o Lawrence Booker na altura. Pelo trabalho que nós fazíamos, conseguimos conquistar o coração do Zitox na altura com muita facilidade. E nós começamos a participar nos freestyles da rádio aos sábados e as nossas primeiras músicas também foram passando lá e até acabaram virando hino nacional a nível da cidade de Maputo e em outras províncias. Foram momentos marcantes e também no primeiro programa de hip-hop televisivo que tivemos, que foi o Ritmo Vivo, logo na primeira edição, o nosso grupo foi o escolhido para estarmos lá na inauguração do programa, também apresentado pelos Dogstar. Foram momentos marcantes e éramos mais novos naquela altura, éramos adolescentes ainda, basicamente a entrarmos na juventude, mas foram momentos marcantes, E são vários outros. Boa. Então, não estar a fazer aqui neste momento. Boa, boa, boa. Então, como é que é? Naquela altura escrevia-se muito, até agora escreve-se muito, né? Será que a filosofia do hip hop e a essência do hip hop que vivia-se na altura ajudou bastante muitos artistas da época até continuarem com aquele liricismo nos dias de hoje? Yeah. Eu vou falar de uma forma mais ampla e aberta. Claramente que aquela época foi uma escola. Eu, em particular, costumo dizer que antigamente nós escrevíamos mais. Eu acho que nós nos preocupávamos mais com a questão de conteúdo. Não que atualmente não se faça um bom rap ou que as composições não sejam boas. Só que com a dinâmica do mercado, eu recordo que na época, na década de 90, todos éramos profissionistas sociais, todos nós estávamos preocupados com o que acontecia no dia a dia, éramos mais realistas, ok? Éramos mais realistas naquilo que nós vivíamos, naquilo que nós víamos, e nós trazíamos isto na nossa poesia. Acontece que dificilmente tu encontravas muita diversidade, ok? Em termos de diversidade, é que hoje em dia podes encontrar aquilo que são de underground, mas tens o trap, tens outros estilos, tens ramificações, ok? Tens ramificações, para não dizer comercial, porque no final do dia tudo acaba sendo comercial, a própria underground, a finalidade é comercial. Mais conservadora, no final toda música é comerciável. Então, nos dias de hoje, o que acontece é que nos dias de hoje há muita diversidade, ok? Os artistas
que fazem aquilo que é. Só ainda existem aqueles que mantêm a base, a boa linhagem de escrita em termos de intervenção social, mas também temos uma outra ala que não está muito preocupada com mensagem, estão mais preocupados com bairros. Hoje em dia temos os rapazes do Battle, ok, temos uma diversidade muito grande, mas, acima de tudo, no final do dia, ainda há qualidade. Ainda há qualidade. Eu acho que tudo depende daquilo que cada um escolhe e sente-se melhor, ok? Boa. Como é que é? Lembras-te da primeira vez que entrou em estúdio, quando gravou a primeira música? Como é que foi? Eu, graças a Deus, tive muita sorte. Porque a primeira vez que eu gravei, qual eu falei inglês, era composto por três membros mais velhos em relação a mim. Eu, praticamente, era o mais novo do grupo. E eles já eram um bocadinho mais experientes em relação a mim. E naquela altura, nós tínhamos uma particularidade, não tínhamos a tecnologia que temos nos dias de hoje, ok? Naquela altura, basicamente, a música era gravada ao vivo, ok? E o homem do teclado, tinhas o guitarrista, eles tocavam e tu tinhas que fazer a captação em TR, ok? E não existiam pistas, não fazíamos isto, não tinha as facilidades que temos hoje. Então tive esta sorte e na fase inicial até eu escrevia. Tínhamos um ghostwriter ao nível do grupo, que escrevia basicamente para todos nós. E tínhamos que ensaiar muito e bem para podermos entrar em estúdio. E foi um momento marcante, foi um momento marcante. Na altura, gravámos no estúdio Cosmo Nome, mas que pertencia ao Zema, famoso Zema, marido de Gabriela nos dias de hoje, Digital, e que são nomes sonantes na música moçambicana até os dias de hoje. Mas foi interessante, foi interessante, e foi uma paixão mesmo à primeira vista, e de lá para cá nunca mais se parou. Boa, boa. Como é que é? Desde que lançou a primeira música, quais são os projetos que vieram subsequentes? Já tem algum álbum, alguma EP, vários singles? Como é que é? Conta-nos, mano. Eh, Sim, nós vivemos uma fase muito complicada em termos de registros. Ok? Quando nós começamos, na altura do, como nós podemos referir, acredito que não é meu caso só, é caso de, basicamente, arrisco em dizer que de 80% dos rappers que há em Moçambique, não tínhamos acesso aos YouTubes, não existiam os Facebooks, não tínhamos, mesmo em termos de acesso a tecnologias de informação como computadores, nem todo mundo tinha acesso a isto. E vários materiais que nós tivemos naquela altura acabamos perdendo por falta de backups. Então, eh, os primeiros anos, basicamente, eu considero esses anos perdidos. Claro que não foram perdidos porque fizemos nome. O nome ficou lá, a nossa marca ficou lá, mas em termos de informação, perdendo muita informação, porque tudo era gravado em cassete, vamos não ter os backups e perdemos muita coisa, alguns estudos foram desaparecendo, nos quais nós gravamos aqueles trabalhos que também não fizeram backups. Tiveram backups. Falando, eu ainda não lancei um álbum oficialmente, contudo tenho 2 álbuns já prontos. Acredito que nos finais deste ano ou nos princípios do próximo eu vou lançar oficialmente o meu primeiro álbum. Não fiz isso antes porque por questões de logística, isso requer muita coisa, principalmente para rappers da minha escola como nós. É preciso trazer algo mais consistente e de forma muito organizada, sob pena de decepcionar aqueles que são nossos seguidores, aqueles que são nossos fãs, às vezes não decepcionar no sentido do produto não ser bom,
porque é preciso, de facto, optar por por um estudo do próprio mercado, fazer um marketing saudável para que o produto seja de facto aderido, trazer mais conteúdos em termos de vídeos com qualidade, okay, de forma a tirar ao tirar com classe, eu posso assim considerar. Então eu vou quer preparar, já tenho um álbum na fase final, estou no arquivo, e já tem algumas músicas promocionais, como a fibra cultural, a gestão da nossa, que eu lancei recentemente, e ainda também vou lançar a música Underground Latai, também a caminho do próprio álbum. E pronto, e tenho também algumas EPs, umas duas EPs que estou a programar, uma delas vou lançar certamente antes do lançamento do álbum, para além dos singles que eu venho lançando que são singles promocionais, eu vou em breve lançar uma EP minha em particular antes do álbum. E também tem um projeto a nível do bairro que nascer, que é o bairro Plano Caniço, ok? Vou reunir os manos cá, old schools da zona. Vamos lançar em breve uma EP, já foi gravado um completo de 7 músicas. Estamos também a gravar um vídeo deste mesmo, desta mesma EP. Yeah, e tantos outros projetos que estão a caminho, que acredito que nas próximas unidades, quando os projetos tiverem datas para o lançamento, voltaremos aqui a conversar e a falar melhor sobre. Com certeza, com certeza, com certeza, irmão. Azagaia, o que é que te vem em mente ou no espírito da alma quando se quando nos referimos ao nome de Azagaia? Olha, a Zagaia é um símbolo, certo? É assim como nós consideramos ele. A Zagaia é um grande irmão, um amigo que até hoje tenho muitas saudades, porque trocávamos muitas experiências, tínhamos uma relação, era um grande amigo, colega da arte. A Zagaia é um símbolo, um revolucionário. A Zagaia é indescritível. É assim como posso dizer. Eu considero a Zagaia uma pessoa indescritível, mas uma pessoa íntegra de inspiração única, que acreditava nos seus sonhos, acreditava num país melhor, acreditava num melhor. Tanto que ele abraçou esta causa e lutou por esta causa até o fim. Então, a mim faltam palavras para escrever o Azagaia, apenas a dizer que foi uma grande figura, que a todos faz-nos muita falta. Faz-nos muita falta, porque era aquele braço direito que puxava a todos que não tivessem medo de serem autênticos, de dizer aquilo que pensam, de expressar seus sentimentos, algo político ou não. Então, é uma figura incontornável no hip hop e vai ser sempre, e não só para Moçambique, na lusofonia e todo mundo. Eu tenho poucas palavras quando é para falar do Azagaia, porque é tanta coisa que eu tenho para falar a respeito do Azagaia, mas a verdade é que o Azagaia é um símbolo nosso, é um símbolo, Boa. é um símbolo. Falando. Eu em particular eu em particular sinto muito o Azagaia pedir a uma faixa intitulada Se a Verdade Falasse, que consta do meu álbum. Ele partiu enquanto faltava exatamente o verso dele. Ele já havia escrito, já tínhamos falando do dia, porque o nosso horário não batia, então ele acabou levando tempo para captar e acabou acontecendo o que aconteceu, muito antes dele ter lá a voz dele, que até hoje a música está ali, nem sei
mexer a música. Falando-se, É, quando falamos do Mano Azagaia, estamos a falar de povo no poder. Infelizmente, em Moçambique, é isso. não foi desta que o povo ficou no poder. Como é que, como artista e como cidadão moçambicano, como é que vivenciou a época pós-eleitoral? Yeah. A época antes e pós-eleitoral foi uma época de muita revolução. Foi uma época de muita revolução, porque na verdade tudo foi inspirado nele. O Venâncio Mondlane, na verdade, foi inspirado pelo Azagaia. E a partida do Azagaia, eu recordo-me quando da minha fúnebre no município, foi dali onde tudo começou. Foi onde tudo começou a revolução que se estendeu até a época das eleições. Foi um momento especial para nós e acredito que por mais que o povo não tenha conseguido, mas no final do dia eu acredito que o povo conseguiu sim, porque hoje em dia o povo moçambicano já não é o mesmo. O povo moçambicano tem uma nova forma de ser e estar e de ver o mundo. Tudo isto graças ao próprio Mano da Gaia. É por isso que eu disse que ele é um símbolo. Ele é um símbolo, ele mostrou-nos uma outra face da moeda e mostrou-nos que é possível mudar. Boa. É Com- possível mudar. Foi um com- momento muito difícil mesmo, mas é necessário. E foi só. Boa. Como artista, qual é a sua visão para Moçambique? Opa. Como artista, jovem artista, qual é a tua visão para Moçambique? Olha, a minha visão Moçambique, eu acredito que é a visão que todos têm. Nossa realidade aqui em Moçambique não se difere tanto da realidade angolana. Ok, toda a vontade, eu na qualidade de artista, o que eu gostava de ter o meu povo tranquilo, de Boa. ver o meu povo com uma vida condigna, uma vida digna, ter boa educação, boa alimentação, saúde, ok? Que são a base para qualquer ser humano, porque é disto que nós, na verdade, estamos a lutar. O povo não clama pelo luxo, o povo procura o básico. O que nós queremos é apenas ter uma vida de qualidade e podermos desenvolver o nosso país de forma tranquila e sem pressão certa, sem passar por estas situações que somos obrigados a passar atualmente e de forma desnecessária. Boa. Olha, tá no prato a música cultura, né? A música que fala sobre cultura. É uma música boa, febre cultural, febre cultural. Como é que surge Febre cultural. como é que surge esta música? O que é que transmites incisivamente nesta música? Qual foi o foco? O que é que te inspirou? Como é que elaboraste esta música? Como é que foi o processo de criação, produção, mistura e masterização? Exato. Esta música, para começar, voltaremos um pouco para aquela questão que colocou-me há anos atrás, a questão de conteúdo, ok? De qualidade. Quando falamos de identidade, de personalidade, o que é que tu trazes? Tens mensagem educativa, é intervencionista social, qual é a mensagem que possa, o que é que tu dizes? O que tu trazes? E além desse ponto, é a questão da marginalização do próprio artista. Pelo menos aqui em Moçambique, porque é diferença com Angola. Eu sei que talvez em Angola acontece mesmo, mas Angola, sendo Moçambique, eu sinto que Angola tem um bocadinho de indústria. Enquanto que cá em Moçambique,
o artista viver na base da música é bastante complicado. Nós aqui investimos mais fundos próprios para manter a arte viva, que no final do dia ela não paga-nos. Ok? Ela não paga-nos. Então, aqui há muita marginalização do artista. O artista tem pouco espaço, o artista ganha muito pouco com a arte que desenvolve. Mas, ao mesmo tempo, existe a questão também os apreciadores da música em Moçambique. Há um muito grande não sei se eu chamaria de orgulho ou de muito elevado, que as pessoas dificilmente reconhecem os trabalhos. Dificilmente consegue ser um artista. Então, nesta música fera cultural, eu falo um bocadinho de tudo. A falta de identidade em alguns fazedores da própria arte, mas também da falta de valorização daqueles que muito têm, dos artistas que muito têm feito para a arte, ok? É um bocadinho de tudo isto, ok? Desta desvalorização também a nível do próprio governo, que não valoriza muito a música, a arte no seu todo. Não há muito investimento nesta área. Então, é neste sentido que eu falo da febre cultural. Eu menciono vários aspectos. Se for escutar essa música, dá perceber que há vários aspectos que eu fui lá mencionando dentro da música, mas todos os aspectos estão correlacionados estão correlacionados à própria vida artística, aquilo que passamos no dia a dia. Boa, boa. É da época da cassete, depois da época do CD, a época da pendrive, agora também já faz parte da época digital. Como é que sentes? Será que há muita diferença da época da cassete e a época digital? Qual é a maior vantagem que a época digital trouxe para a música? Olha, eu penso que a época digital, a vantagem que a época digital trouxe-nos é que hoje em dia nós não precisamos, por exemplo, de depender da rádio convencional, da televisão convencional, para poder promover o nosso produto, neste caso. Hoje em dia temos várias plataformas no YouTube, temos Facebook, temos Instagram, temos tantas plataformas digitais que nos permitem divulgar, vender o nosso produto e também fazer intercâmbios. Por exemplo, se nós tivéssemos tecnologia de informação, mesmo esta entrevista que estamos aqui a fazer agora, não estaríamos a fazer no passado. Certo. Mas hoje em dia as tecnologias de informação permitem-nos, ok, interagir com o mundo sem ter, precisamente, sem ter que, sem tenhamos de nos deslocar daqui para um outro canto do mundo. Hoje em dia nós podemos fazer tudo sentados num único espaço. Então as tecnologias de informação trouxeram-nos esta vantagem. Enquanto antigamente era mais complicado. Nos tempos da cassete, tu tinhas que gravar numa cassete, depois tinhas que replicar, levar uma réplica para a rádio, às vezes a fita arrebentava. Era muita coisa. Então, tínhamos acesso a vídeos, agora, nessa altura nem se enganar vídeos. Era mesmo música, rádio, é o que funcionava. Boa. Então, as tecnologias de informação trouxeram esta vantagem. Ok. Estamos quase na reta final. Vamos falar um pouco sobre a arte e a África. Como é que os artistas, ou melhor, como é que os artistas podem, com a arte, libertar o continente africano? É possível libertar a África com a arte? É possível. É possível, sim. Possível, sim, porque costuma-se dizer que dizer que um país sem cultura não tem identidade. Okay? A cultura é o motor, a cultura é que vende, a cultura é que mostra
os sonhos e a cultura traz alegria. A cultura é que move o mundo. A razão pela qual um país sem cultura não chega a lado nenhum. E nós temos várias formas de nos expressar através da cultura. Quem é poeta revoluciona através da sua poesia. Quem é artista plástico revoluciona através das suas obras. Quem é escultor faz o mesmo. Então, são os valores culturais todos que libertam a África. Okay? E nós podemos nos comunicar através da cultura, podemos reivindicar através da cultura. E é assim como o mundo funcionou, a revolução. E mesmo no tempo da escravatura, havia formas de manifestação. Os escravos manifestavam-se. Manifestavam-se culturalmente. Então, há várias formas, de facto, a arte é a maior arma. É a maior arma para a revolução. Temos o exemplo concreto do Azagaia, do Mano Zagaia, que revolucionou através da sua poesia. Certo. Mudou mentalidades através da sua poesia. Certo. Sim, Boa. sim, essa coisa. Boa, boa. Então, o que é que tem para ser lançado? Está a trabalhar em duas obras discográficas. Como é que está em questões de timing? Tem algum período, tem alguma data para o lançamento dos próximos trabalhos? É sim, essa coisa. Eu sou muito cauteloso nesse aspecto. Eu tenho, sim, previsão, contudo, eu prefiro não avançar neste momento. A questão de logística é que é mais complicada. É mais fácil. Eu estou em estúdio que faço parte, por exemplo, de uma label, para já mandar saudações a Chris Records, que é a minha família, ok? Ah, em termos de trabalhos, de músicas como tal, eu estou numa fase final, basicamente. Até daqui a mais 1 ou 2 meses de terminado o álbum por completo. Mas tem a questão de logística, marketing, tantos outros aspectos que carecem mesmo de uma boa logística. Então, é complicado ter contas neste momento, porque de repente falha uma e outra coisa e o mercado atualmente é exigente. É exigente. Então, no momento certo, quando tudo já estiver pronto, aí irei lançar de facto com data oficial do lançamento do álbum. Mas, por enquanto, prefiro não. Boa, boa. Então, o que é que as pessoas que têm seguido o seu trabalho podem esperar pelos próximos, nos próximos tempos? Nos próximos tempos, os fãs, aqueles que seguem o meu trabalho, já sabem quem é o Arquivo Vivo. Graças a Deus, eles sabem quem é o Arquivo Vivo. Pura e simplesmente, eles podem esperar por muito trabalho, de muita qualidade, acima de tudo, ah, porque essa é a maior exigência. Este álbum já vem atrasado há anos, essa coisa. Não tens noção, não tens noção da pressão que eu sofri para tirar este álbum. Estou a sofrer uma pressão muito grande porque todos dizem uma e única coisa. Já não tens nada que nos provar. E da tua qualidade nós já conhecemos, nós apenas queremos obra. Ofereça-nos pelo menos um álbum. É isto que eles estão à espera. É isto que eles estão à espera. Então, eu apenas prometo trabalho. O trabalho já está basicamente na fase final e ele vai sair.
Boa. o mais breve possível. Boa. Mensagem final para as pessoas que estão a ouvir agora e as pessoas que vão ouvir no YouTube e no Facebook. E como é que as pessoas podem fazer para ter as suas músicas e seguirem as suas páginas? Deixa aí os endereços e depois a gente vai pôr no rodapé, vai adicionar no rodapé. Exato. Eu diria para estarem as horas do arquivo vivo, é muito simples. Podem achar através do meu canal do YouTube, ah, que é Mauro Garrido, bem Mauro Garrido, arquivo vivo com capa, ok? Mas já coisa, eu por acaso mandei-te aqui algumas informações, como disse, não? Certo, certo, certo. Alô? Sim, sim, mandou algumas Yeah, informações. mandei a minha página, eu tenho duas páginas. A página que eu mais uso é a página Mauro Garrido, ok? Basta entrar para Mauro Garrido, vão encontrar. Tem lá alguns trabalhos que podem encontrar. A nível do YouTube também, podem entrar igualmente no arquivo vivo com capa. Arquivo vivo com capa, Boa. ok? Porque eu tenho este hábito, né? Às vezes escrevo arquivo vivo com C, normal, com Q, normal, mas às vezes eu uso capa. Eh, Ah, as, as duas formas eu uso, ok? As formas eu uso. Pronto. Eu atualmente estou a atualizar ainda as minhas páginas porque antigamente trabalhava com um gestor, ok? E acabei tendo alguns problemas com a minha página do Facebook, que era gerida por alguém, ok? Tipo, eu não tinha muito tempo para fazer a gestão das minhas páginas, então a minha página do Facebook, do YouTube, as primeiras páginas que tinham lá muito conteúdo atualmente estão ainda bloqueadas, ok? E eu estou numa fase de atualização. Mas, para entrar no YouTube, é só colocarem lá arquivo vídeo, vão encontrar basicamente vídeos, músicas, então, isso acontece também no próprio Facebook, podem entrar pelo Muro Garrido, vão encontrar lá também muita informação sobre o arquivo. boa. E Olha, também tem a página no Facebook, também Arquivo Vivo. É só colocar lá Arquivo Vivo, vão para a página. boa. Por mais incrível que pareça, o computador só ligou agora. Esse computador. Olha, olha, foi mal bom porque aprendemos mais uma técnica, temos mais um microfone aqui que um caça que andava aí relaxado e descobrimos que ele dá para captar vozes, captou perfeitamente as nossas vozes por intermédio do monitor de fones de ouvido. Ok, Yeah, yeah, yeah. é assim. Ok, de seguida nós vamos às 22 e ponto aqui em Angola, 23 aí em Moçambique. Nós vamos meter a entrevista ao vivo, a passar ao vivo no Facebook e no YouTube. Mano, nós agradecemos a sua presença aqui nesse momento. São 500 pessoas que estão a nos ouvir a partir do nosso streaming. Obrigado a todas essas pessoas que estiveram conectadas desde o primeiro minuto até agora. Convidamos a saírem daqui para as nossas redes sociais, ou melhor, a permanecerem aqui, mas visitarem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e outras páginas sociais, né? Então, mano, nós ficamos por aqui, agradecemos bastante a sua presença. Eu é que agradeço, Chapuisa, muito obrigado. Esta oportunidade é sempre importante mantermos este intercâmbio. Boa, Muito obrigado. Espero voltar cá mais vezes claro. quando os projetos estiverem prontos e a serem lançados. Acredito que é uma oportunidade única
de podermos interagir em torno dos mesmos projetos. E Mano, muito obrigado pelo muito, espaço. muito obrigado, mano. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima edição. Vamos chegar com a música Febre Cultural. Você que está aí, ouça boa música na rádio. Sem identidade, uma febre cultural sem valores para educar uma sociedade. Arte é coração, é expressão, é inspiração, é feita por vocação. Embora haja especulação, prémios atribuídos por votação. É precoce a ejaculação, longe da satisfação. Bons artistas procuram a perfeição, autossuperação, marketing e boa organização. Ser aceito por preferência, sem fugir da essência, eleito por excelência. Arte e vida, embora poluída, é magnífica sua fragrância. Yeah. É assim que vivemos, irmãos. A nossa cultura nunca desenvolve. Reconhecimento que é bom não há. Isso virou uma febre. Isso virou uma febre. Febre cultural. Aqui é o Maputo, cidade das acácias, com uma atração turística internacional, ampla diversidade cultural, cada um com a sua arte a nível nacional. Embora prevaleça a rivalidade, cresça a qualidade dentro da mediocridade racional. Não percebem que a cultura é fenomenal, universal. Quem é o melhor é a questão fundamental. Mia Couto, Obolina, Xizian, K10 ou Coroan. A reis da Mar Benta, pergunta hoje de Minguan. Há questões que não se calam. Quem compôs o tema, um Arroluana, o Assimbo ou José Mucavel? Quem foi o melhor líder? João Quixissano ou Samora Machel? São verdades escritas, reveladas neste papel. Ninguém as suporta, ninguém abre a porta. É tipo a vida militar lá no quartel. Condenados porque não caia. Quem é o melhor? Duas caras ou a zagaia? São perguntas que nos levam a nada. Uma febre cultural não desejada. É isso mesmo. Vamos usar as redes sociais para alavancar nossa cultura. Uma ajuda mútua é importante para o crescimento deste movimento. A cultura é vasta. Somos ricos culturalmente. Só precisamos da objetividade, que é fazer muito mais pela música, de forma a alcançar o mundo. É assim que vivemos, irmãos. A nossa cultura nunca desenvolve. Reconhecimento que é bom não há. Isso virou uma febre. Isso virou uma febre. Febre cultural. É assim que vivemos, irmãos. A nossa cultura nunca desenvolve. Reconhecimento que é bom não há. Isso virou uma febre. Isso virou uma febre. Febre cultural. Yeah. Gestão danosa. Yeah. Yeah. No começo tudo era tão lindo, projeto perfeito, concebido ao mínimo detalhe para que nada falhasse. Especialistas contratados, bem pagos pelos cofres do Estado, sem aprovação parlamentar. Não foi consultado o Estado para que nada mudasse. Até aí tudo era lindo, colher informações pelo mundo, estudos e orçamentos, tecnologias e armamentos, embarcações pesqueiras. É Matum e o seu atum para as nossas churrasqueiras. Fomos burlados, sem piedade, manipulados. Cofres do Estado sem provisão, salários sem revisão, tudo sem previsão, ruídos na televisão. Planos traçados, frustrados, funcionários enganados. Sejam bem-vindos a Moçambique, a terra dos sacrificados, guerras e pecados. Esta classe não é presa por imunidade, outros desfilam por impunidade. A autoridade sem expressão por fragilidade. Tenha cuidado com o que falas, a lei não protege.
Moçambique, linda pérola. Eu tenho tudo, mas nunca chego lá. Mas nas eleições coloco o dedo lá, mesmo que não altere o resultado lá. É o fim da linha. O povo que fingia, dormia, consentia, hoje acordou com ousadia para esta guerra fria. Linda pérola, onde direitos humanos são violados, brancos e mulheres vitimados, sequestrados, muitos assassinados, jornalistas ameaçados. Vão dizer que eu falo muito, que os versos não têm assunto, não têm conteúdo, não tem respeito deste miúdo. Aqui não há liberdade de expressão, justiça sem expressão. Eu sei que me entendes. Cadastrados desfilam na tenda de Timberlands, não entendes? Aqui só brilhas quando te vendes. Esta classe não é presa por imunidade, outros desfilam por impunidade. A autoridade sem expressão por fragilidade. Tenha cuidado com o que falas, a lei não protege. Esta classe não é presa por imunidade, outros desfilam por impunidade. A autoridade sem expressão por fragilidade.